Olá, gente! Tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre denotação, conotação, polissemia, ambiguidades, tá? Então, se você tem dúvida sobre esses conceitos ou se você não consegue entender muito bem eles, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação que possa ser preciosa aí no seu estudo e na sua aprendizagem sobre esses conceitos, tá? Primeiro quero dizer que esses conceitos estão dentro de uma área de língua portuguesa chamada semântica, tá? Semântica é a área do saber que estuda a significação, a relação das palavras com o mundo e a produção de sentido que os falantes atribuem na linguagem verbal. Tá? Então isso significa dizer que dependendo da situação ou contexto em que é utilizada, a palavra pode assumir significados diversos. Tá? Nos exemplos que eu coloquei aí para vocês, tem uma frase que é pé da Tati. Né? O pé aí neste contexto remete ao corpo humano, né? Ao pé de cada um, que todos os seres humanos têm. Beleza? Já na segunda frase, pé da cadeira, já está remetendo aí o pé de um objeto, né? Na verdade, uma parte do objeto. Então veja que pé de uma frase significa o corpo humano, mas na outra não. Na outra está remetendo ali a uma parte do objeto, né? Que no caso é a cadeira, tá? Então isso significa que a palavra em diferentes contextos pode ter diversos significados. E esse significado, esses sentidos que são atribuídos em diversos contextos, a gente chama do estudo da semântica, tá? O estudo do sentido das palavras, beleza? E ele pode ter o sentido tanto denotativo como conotativo. O denotativo a gente se refere ao sentido real da palavra, tá? Ou seja, o sentido literal. Então na frase eu ganhei uma flor, essa flor aí está remetendo à flor mesmo, né? Ao ser vivo ali da natureza, né? Ou seja, a flor está sendo usada no seu sentido real, no sentido literal da planta flor. Né? Muitos professores fazem a relação de denotativo com o dicionário, né? Para alguns alunos aí lembrar do conceito real, do conceito literal. Porém, os dicionários mais atuais já têm colocado aí nos seus conceitos o sentido conotativo, tá? Por isso que fazer essa relação com o dicionário é um pouco perigosa, né? Esse conceito é um pouco vago por causa dessa questão que os dicionários atuais já estão trazendo tanto o sentido denotativo quanto o sentido conotativo, tá? Mas você que está estudando semântica, você precisa ter em mente que denotativo, então, é o sentido literal, o sentido real, o seu conceito mais usual. Então, na frase eu ganhei uma flor, flor está no conceito mais usual da palavra, ou seja, no seu conceito literal, que é diferente do sentido conotativo, tá? Que aqui a gente abusa e usa das figuras de linguagem, tá? Então as figuras de linguagem, ela parte do sentido conotativo das palavras, tá? Então na frase minha mãe é uma flor, no caso aí, a flor não está no seu sentido da planta, né, no seu sentido literal, e sim no sentido conotativo. Há uma metáfora aqui, há uma comparação implícita da mãe com a flor, né? Então eu posso interpretar que a minha mãe é delicada, tanto quanto uma flor, que ela é bonita, que ela é cheirosa, né, que ela é sensível. Então, minha mãe é uma flor, flor aí no caso está no seu sentido conotativo, no sentido figurado, porque flor não quer dizer que é a flor planta, e sim apenas uma comparação entre a mãe e a flor, beleza? E para a gente colocar em prática esse conteúdo teórico, eu trouxe aí uma questão, né, que tem aí um trecho da música de Bruno e Marrone. Choram as rosas, porque não quero estar aqui, sem seu perfume, porque já sei que te perdi. Né? Esse enunciado em negrito, choram as rosas, para você está no sentido denotativo ou conotativo? Né? Seria aí a letra A ou a letra B? Já escolheu a sua letra? Qual que é então? Letra B de bola. Né? Choram as rosas está no sentido conotativo,
porque está no sentido figurado, né? Ou seja, está aí dando uma personificação para as rosas, como se as rosas pudessem chorar, né? Então a gente vê uma personificação das rosas. As rosas aí não está no seu conceito mais literal, e sim está no seu conceito figurado, né? Elas têm aí uma ação de chorar, assim como os seres humanos. Então veja que choram as rosas está no seu sentido figurado, isto é, sentido conotativo, tá bom? Questão 2. Também um trecho de uma música, dessa vez do Tim Maia, uma música muito famosa. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Trago essa rosa para lhe dar. Neste caso, a palavra rosa, no trecho destacado em negrito, está no seu sentido denotativo ou conotativo? Qual é a letra que você marcaria? Letra A ou letra B? Seria a letra A, no sentido denotativo, porque trago essa rosa. Rosa, neste caso, está sim no seu sentido mais usual, no seu sentido literal, no sentido da planta, né? No sentido então da rosa, no sentido real, tá? Então aqui nessa questão 2, a resposta correta é denotativo, tá bom? A existência do sentido denotativo e conotativo da língua revela que ela é polissêmica. O que significa dizer que a língua é polissêmica? Polissêmico está relacionado ao conceito de polissemia, que é a propriedade inesgotável da linguagem de produzir diferentes sentidos. Tá? Então a palavra manga, quando eu falo manga, eu posso lembrar tanto da fruta manga, né, quanto da manga, da blusa, né? Então a palavra manga, ela é polissêmica, porque ela tem vários sentidos, tá bom? E aí eu coloquei um exercício do Enem de 2012, é uma atividade bem conhecida, que tem aí pede para você fazer uma observação da palavra rede social, né? Tá escrito rede social. E aí um pai fala, rede social aqui em casa é outra coisa. E a pergunta é, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recurso linguístico. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Então, a frase rede social aqui em casa é outra coisa. Ela recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre, o espaço da população rica. Personificação, para opor um mundo real pobre a um mundo virtual rico. E antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então veja que essa questão traz vários conceitos da área da semântica que vamos desenvolver ao longo dos vídeos que vão ser postados neste canal, tá? E já te convido a se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo aí sobre semântica, sobre essas questões de Enem, de concurso público na área de língua portuguesa, tá bom? Mas voltando aqui para a interpretação da nossa questão, qual seria a resposta correta? Qual é a letra que você marcaria se tivesse que fazer essa questão no Enem, no vestibular ou em algum concurso? É claro que seria a letra A, né? A palavra rede social, ela é polissêmia, né? Faz parte aí da polissemia. Isso significa que ela possui vários sentidos. Então, na charge, quando fala rede social, a gente imagina do Facebook, imagina o Instagram, imaginamos as redes sociais virtuais que existem. Mas aí o pai fala, a rede social aqui em casa é outra coisa, porque para ele rede social é aquela rede, né, de pano ali do descanso da família, né? E ela é social porque ele compartilha com a esposa, com os filhos, né? Então veja como a palavra rede social nessa charge,
ela é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, tá bom? Aí também coloquei uma questão de vestibular da Prefeitura de Fronteira, 2016, tá? Que tem um homem, né, num balanço, num brinquedo, e tem a frase: às vezes na vida temos que parar para um balanço. E a questão é, a mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Toda vez que falar de polissemia, né, a gente está falando exatamente dos duplos sentidos, dos diversos sentidos que uma palavra tem. E qual é a palavra aí, no caso, que tem vários sentidos nessa tirinha? É a palavra balanço. Então, a letra correta é a letra A. A palavra balanço faz parte aí da polissemia, isto é, significa que ela possui vários sentidos, que no caso aqui da tirinha, possui o sentido do brinquedo, né, do balanço, possui o sentido do verbo balançar, e também, quando ele fala, às vezes na vida temos que parar para, né, um balanço, está falando aí da mudança do comportamento, né, de sair do nosso acomodismo, do nosso conforto, né, fazer aí uma mudança, tá bom? Então veja, toda vez que falar de diversos sentidos de uma palavra, a gente está falando exatamente da polissemia, beleza? Muitos alunos confundem a polissemia com a ambiguidade, só que tem que ficar claro que polissemia está relacionada à palavra, a ambiguidade está relacionado a um todo, ou seja, a um enunciado, a um discurso, né? Polissemia é uma parte, palavra, a ambiguidade seria um todo, uma frase maior, uma oração maior, um discurso maior, tá bom? Então, ambiguidade refere-se ao duplo sentido, isso é, um discurso pode ter mais de um sentido, permitindo aí mais de uma interpretação. Então, eu coloquei aí uma charge de um menino segurando uma plaquinha escrito "Vendo o pôr do sol". E alguém pergunta para ele: "Quanto quer pelo pôr do sol?" E ele fala: "Vendo o pôr do sol". Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então veja que o enunciado "vendo o pôr do sol", ele é ambíguo porque dá a ideia de tanto de ver o pôr do sol como de vender, né, o pôr do sol, vender aí requerendo aí o custo, né, o dinheiro, tá? Então, a palavra vendo é polissemia, né, polissêmica, mas o enunciado vendo o pôr do sol, ele faz parte aí então da ambiguidade, tá bom? A ambiguidade, ela é usada nos discursos para dar a ironia, para dar o humor, né? Então é muito usada e abusada na charge, nas tirinhas, mas em textos objetivos, em textos discursivos, né, em redações, por exemplo, em textos jornalísticos, a ambiguidade ela é considerada um vício de linguagem. Por isso eu coloquei a observação. Deve ser usada com cuidado, pois a ambiguidade pode levar à incompreensão do texto redigido. Então veja que a ambiguidade ela tem o seu espaço nos textos mais de humor, de ironia, né? Nesses gêneros textuais mais próprios da charge, da tirinha, das histórias em quadrinhos, mas nos gêneros mais objetivos, que requer uma linguagem mais discursiva, é considerado um vício de linguagem e precisa ser evitado, beleza? E aí eu trouxe uma questão de vestibular da URJ de 2014, que tem aí uma charge, né? Pessoas protestando. Viemos aqui protestar contra o sistema. E aí vem um homem falando: agora não vai dar, o sistema está fora do ar. Então veja que há uma ambiguidade aí na charge. E a questão pergunta exatamente isso. O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O termo em questão qual é o termo que sustenta essa ambiguidade dessa charge, desse discurso? É o termo, letra A, fora, B, agora, C, sistema ou D, protestar. Qual dessas letras você marcaria? O correto é a letra C. O discurso ele é ambíguo e a palavra que sustenta a dupla interpretação é sistema.
Então, para os protestantes, eles estão falando que pretendem protestar contra o sistema, é bem provável que eles estejam falando do sistema econômico, do sistema social, né? E aí o homem fala, o sistema está fora do ar, porque para ele o sistema, neste caso, é o sistema aí da websites, né, relacionado aí à internet. Então, está fora do ar, não tem como fazer nada, tá? Então, veja que a palavra sistema aí tem aí duplo sentido, né? A palavra sistema, no caso, é polissemia, faz parte da polissemia, mas a charge por completo, ela é ambígua, ela está dentro da ambiguidade, beleza? E aí eu trouxe uma outra questão do Enem, tá? Que vai falar do problema da ambiguidade em textos objetivos, tá? E aí ela escreve, no ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Então veja que essa manchete é ambígua, tá? Porque campanha contra a violência do estado, a gente pode interpretar duas situações, tá? Que a campanha é do governo do estado e é contra a violência, mas a gente também pode interpretar que há uma campanha contra a violência que é feita pelo governo do estado, ou seja, o governo do estado faz uma violência e aí tem uma campanha contra essa violência praticada pelo governo. Mas a própria questão já fala, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência, tá? E aí ele vai falar, a manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Então essa questão pede para você tirar essa ambiguidade, né? Deixar o texto mais objetivo, mais claro, de que quem está fazendo a campanha é o governo e o objetivo dessa campanha é ser contra as violências, tá? Então, do discurso da letra A até a letra E, qual é que essa informação fica mais clara? Então, vamos analisar. Letra A, campanha contra o governo do estado e a violência entra em nova fase. Veja que a letra A mantém a ideia de que a campanha é contra o governo do estado, então não pode ser ela, porque a campanha foi feita pelo governo e não contra o governo, tá? Letra B. A violência do governo do estado entra em nova fase de campanha. Aqui na letra B, enfatiza que a violência é do governo, e não é o caso, né? A gente tem que procurar uma frase em que mostre que o governo está contra a violência e não fazendo a violência. Então, não pode ser a letra B. C. Campanha contra o governo do estado entra em nova fase de violência. De novo, aqui a letra C, enfatizando que a campanha é contra o governo do estado, então não pode ser ela. D. A violência da campanha do governo do estado entra em nova fase. Aqui, de novo, enfatiza que a violência é feita pelo estado. E, então, sobra a letra E. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Veja que a letra E é a resposta correta, tá? Porque todas as outras questões mantêm aí o duplo sentido da ideia de que o governo faz a violência e que há uma campanha contra o governo. E a letra E é a única que deixa claro que a campanha é do governo e que essa campanha visa, né, a diminuição, ela é contra a violência, tá? Beleza? Então, para resumir tudo, polissemia é uma palavra que tem diversos, né, diversificados sentidos. A ambiguidade é as variedades de interpretação de um discurso, tá? E eu espero, assim, que você tenha gostado deste vídeo, que este vídeo tenha esclarecido alguns conceitos da área da semântica. Se inscreva no canal, clique no sino para você não perder nenhuma notificação de vídeos novos como esse. Abraço!